Se você colocar em prática essas 3 coisas que são super simples, pronto. Pode apostar que você vai ter muito mais tranquilidade, porque você está preparado para tal. Quando a gente se prepara para uma intercorrência, para uma emergência, ela deixa de existir. Eu vou te dar um exemplo prático para ontem. Presta atenção. Você vai atender um paciente cardiopata. Esse é um paciente que ele teve um infarto agudo, tá? Ele já teve 1, 2 infarto agudo, e ele faz uso de um antiagregante plaquetário. Ele faz uso de AS diariamente, certo? Então, assim, Doc, só para... isso é um outro tipo de paciente que a gente tem que falar tudo que você precisa fazer no protocolo. Tem várias outras coisas que você tem que analisar, mas eu quero te dar esse exemplo para ser bem claro, ser bem prático, certo? Então, você vai atender um paciente assim. Bom, se esse é um paciente que sofreu um infarto agudo, sem dúvida nenhuma ele é um paciente hipertenso, pode apostar. Então, você já sabe que o fator pressão arterial é importante, é um parâmetro muito imprescindível, ficou redundante, imprescindível, né? Imprescindível para o tratamento odontológico, então você sabe que você vai monitorar a pressão arterial desse paciente. Só que você também sabe que ele é um paciente que utiliza um antiagregante plaquetário, certo? Ou seja, se ele usa um antiagregante, se ele usa um AS, eu sei que ele está usando um medicamento que vai interferir na agregação das plaquetas, lá na união das plaquetas e, consequentemente, no processo, na cascata de coagulação, correto? Maravilhoso. Então, eu sei, uma vez que eu sei disso, o meu paciente tem um risco maior de ter um sangramento ali, um pouco inesperado, né? Um sangramento a mais do que a maioria dos pacientes vão ter. Se eu já sei disso, então o que eu já sei? Olha só o que eu já sei. Número 1, eu já sei que o paciente teve um infarto agudo. Beleza, a chance dele ter infarto agudo na minha cadeira odontológica é basicamente mínima e tem muito artigo já provando isso. Inclusive, no último desafio eu falei sobre isso. Tem vídeo meu no canal do YouTube explicando sobre isso, tá? Tá, então eu sei que no paciente hipertenso, eu sei que ele teve histórico de infarto agudo. Beleza. Bom, existe o risco, vamos colocar assim, existe o risco dele infartar novamente na minha cadeira, talvez, apesar de ser mínimo, mas tem um risco dele ter uma crise hipertensiva, tá? Como que eu sei? Porque, Pamela, além disso, ele tem um nível mediano de ansiedade, eu já avaliei esse paciente. Então, beleza, eu sei que eu não posso deixar que ele tenha uma crise hipertensiva, tá? Eu sei que eu tenho que controlar o nível de medo e ansiedade desse paciente, então, portanto, eu tenho que diminuir, utilizar o protocolo de sedação oral, por exemplo, para diminuir isso, e eu sei que ele faz uso de anticoagulante, então eu posso acontecer uma hemorragia. Sacou? Ele pode ter uma crise hipertensiva e ele pode ter um quadro hemorrágico. Então, qual que vai ser o meu arsenal? Como que eu vou me preparar para que não ocorra essa intercorrência médica? Primeiro, eu vou ter na minha caixa de emergência todos os medicamentos hemostáticos. Eu vou ter um Hemospon já vou deixar preparado ele na minha mesa. Eu vou ter um Transamin, eu vou ter um Ypsilon, por exemplo, que são medicamentos que ajudam a manter o coágulo ativo. Eu vou ter o meu arsenal, eu vou monitorar esse paciente. Se por acaso ele ter uma crise hipertensiva, eu já tenho um medicamento ali que eu posso utilizar para diminuir essa crise hipertensiva. Se por acaso o paciente começar a ter angina pectoris, que é aquela dor no peito, que é característico antes de um infarto agudo, eu já tenho medicamento aqui no consultório que eu já vou fazer nesse paciente. Sacou a tríade? Sem falar no medo, na ansiedade, né? Eu já tenho aqui no consultório o meu midazolam, então eu já vou fazer nesse paciente. Doc, olha isso. Olha isso. Se eu avaliei o paciente e se eu já sei as possíveis intercorrências médicas que ele pode ter, mesmo que eu sei que ele não vai ter, vai por mim. Mas pode acontecer, não pode? Então eu já tenho que estar preparada. Então eu já tenho que estar aqui na minha bancada, na minha gavetinha ali, medicamentos ou as substâncias necessárias, os materiais necessários para eu socorrer caso a emergência ocorra. A gente acabou esquecendo, né? Hemorragia é um tipo de emergência médica. É um tipo de emergência médica. Eu esqueci disso. Inclusive, foi uma das que eu mais tive até hoje. Eu já tive hemorragia, tive pelo menos umas 3, 4 hemorragias. Agora, nos últimos anos, não, mas no começo, sabe? Inclusive, enquanto residente.
Hemorragia eu já tive síncope, como eu falei para vocês, já tive hipoglicemia, já tive crise hipertensiva, já aconteceu, já tive, deixa eu pensar, crise alérgica só em centro cirúrgico, mas aí o médico já resolveu. Deixa eu pensar mais outros tipos de intercoisa, parada cardiorrespiratória. Já tive. Já, Pamela, sim. E foi na época do hospital. Eu estava atendendo um paciente, fazendo raspagem num paciente entubado, que estava na UTI. Ele teve uma parada enquanto eu estava atendendo. Ah, foi culpa sua? Não, não foi culpa minha, mas aconteceu enquanto eu estava atendendo, né? Então, como intensivista, eu tenho que ajudar a equipe a socorrer. Certo, Doc? Pegou a grande sacada aí? Anotou? Então, como prevenir uma intercorrência médica? Como que eu faço para me sentir seguro e conseguir resolver, atender muito melhor o meu paciente? Eu controlo o medo dele sempre, tá? Eu monitoro ele e eu já tenho o meu arsenal no consultório. Se você colocar em prática essas três coisas que são super simples, pronto. Pode apostar que você vai ter muito mais tranquilidade e até uma certa liberdade, sabe? O seu limite de atuação naturalmente aumenta. Você consegue, naturalmente, você é mais resolutivo, porque você está preparado para tal. Quando a gente se prepara para uma intercorrência, para uma emergência, ela deixa de existir. Guardou isso? Não esquece disso. You're the best.